Olá, nós estaremos meditando no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, a partir do primeiro versículo, que diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Bom, aqui é a oração que Jesus ensinou quando os discípulos pediram a ele que ele os ensinasse a orar. Eu gostaria de estar abordando hoje a respeito da oração. Por que oramos somente quando temos necessidade de orar? Ou seja, quando a crise vem, quando a tristeza vem, quando o problema surge, quando a dificuldade bate a porta, aí nós oramos. Parece que orar é a última coisa que fazemos, sendo que orar deveria ser a primeira coisa que fazemos. Então, a oração não poderia ser algo que a gente faz porque não tem mais nada, nenhum outro recurso a ser feito, então eu vou orar, eu vou interceder a Deus, eu vou pedir para o Senhor. Na verdade, nós temos que aprender a orar não dessa forma e ver a oração não com essa perspectiva. A oração precisa ser parte da nossa vida e não dá para ser discípulo de Jesus sem uma vida de oração. Então, quando nós aprendemos aqui sobre vida de oração, de ter vida de oração, a oração não poderá ser jamais a última coisa que faremos. Depois que esgotarem todos os recursos, nós iremos orar. Ou seja, a primeira coisa que vamos fazer, independente se estamos passando por lutas ou dificuldades, nós vamos ter uma vida de oração. Então, ter vida de oração tem que ser prioridade, não somente para todo cristão, inclusive para aqueles que estão no ministério. Muito mais, né? Deve ser prioridade, porque às vezes o ministério vai ocupar o tempo todo da pessoa, a pessoa vai ter pouco tempo para orar. Ou seu trabalho, ou sua carreira vai ocupar tanto tempo da sua vida que você tem que ter pouco tempo para orar. Então a oração precisa ser a prioridade na nossa vida. Desde quando nós nos levantamos, passamos o dia, ou quando nós temos um intervalo durante o dia para orar, ou quando nós estamos finalizando o dia e quando vamos deitar, nós precisamos ter vida de oração. Oração precisa ser um estilo de vida para aqueles que estão seguindo o Senhor. Aqueles que são discípulos precisam ter esse estilo de vida. Orar, ter a oração como estilo de vida, não é apenas ter a oração como um rito ou como algo que a gente faz esporadicamente, ou nós oramos somente quando vamos à igreja no culto de oração, quando a gente vai ter um momento de intercessão que a gente vai orar. Não, quando a oração é o nosso estilo de vida, a gente vai ter uma vida de oração. Aí encaixa aquele texto de Tessalonicenses que fala: orai sem cessar.
Ah, mas como que eu posso orar sem cessar? Tem que parar toda a rotina para orar? Não, é porque a oração tem que ser um estilo de vida. Ou seja, nós temos que ter uma vida de oração, é ter uma vida de comunhão contínua com Deus. E nós não podemos fazer nada no ministério, no nosso trabalho, qualquer outra área que você esteja servindo a Deus, você precisa entender que a oração tem que ser a essência. Deus quer muito mais o nosso ser do que o nosso fazer. E às vezes a gente vê que a última coisa, né, que a gente faz é orar. E nós podemos ver hoje muitas faculdades, seminários formando obreiros, pastores, missionários. E há muita teologia, mas poucos momentos de oração, pouca oração. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa ser pessoas de oração, que tenha uma vida de oração, que tenha tempo para meditar na palavra, que tenha tempo para buscar o Senhor. Ah, mas nessa correria toda, mas a gente precisa ter tempo. Nós sempre teremos tempo para aquilo que é importante. E se nós olharmos a oração como algo importante, o oxigênio da nossa vida espiritual, a gente vai ter tempo sim para orar e meditar na palavra de Deus. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.